Rádio Universitária Paulo Freire apresenta o programa Papo Reto no Rádio. São temas da atualidade na visão popular da juventude. O Papo Reto no Rádio é uma produção do Levante Popular da Juventude e do Brasil de Fato Pernambuco e vai ao ar todas as quintas-feiras às 10 horas aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje estamos no especial do Cuscuz com Cordel, recebendo a cordelista Suzana Moraes. Quando eu comecei a escrever, eu sou recifense, né? A minha família toda é sertaneja, do sertão do Pajeú, uma cidade chamada Tabira. Mas eu sou daqui. E aí quando eu comecei a escrever, as pessoas perguntavam assim, você não tem algo mais regional? E aí é um dos estereótipos da literatura de cordel, né? O idosinho que fala o ai, oxente e vice. E aí eu respondia muito de imediato, eu sou recifense, eu sou de uma cidade praieira, eu sou da Manguetal, eu não posso ter um lugar de fala que não é meu. Então como é que eu vou ficar falando o tempo todo com os vícios de linguagem que não são meus, me apropriando do que eu não vivo, do que eu não sei o que é? Então o meu cordel, ele é urbano, sim. E por que não? Né? Mas não deixa de ser nordestino, né? Vamos aplaudir, porque isso é verdade. Sou apaixonada, eu quero levar essa plateia das minhas contações de história. 7.000 pessoas, né? Não é isso? Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Cuscuz com Quê? Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Eu sou Henrique Jonatas, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês ao vivo com a edição do Cuscuz com Quê desta terça-feira, dia 24 de setembro de 2019. Eu sou o William Araújo, também estudante de jornalismo da UFPE do 2º período. E você que nos ouve pela frequência 820 AM, pode também nos acompanhar através da nossa live no Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que você rapidinho nos encontra e pode nos assistir pela web. Interaja com a gente usando também nossas redes sociais. Além do Facebook, estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Por falar em YouTube, todas as edições da primeira e segunda temporada do Cuscuz com Quê estão lá para você assistir. Na semana passada tivemos uma edição especial sobre Paulo Freire, que você pode assistir pelo canal da Rádio Paulo Freire no YouTube. Por enquanto, vá preparando a massa do seu cuscuz, que o programa de hoje está só começando. Todas as terças, sempre às 12 horas, tem o Cuscuz com Quê, com temáticas voltadas para o nosso país, o Nordeste. E, gente, hoje nós estamos com uma edição especial sobre turismo, né, sobre cultura, sobre tudo de bom no nosso estado. Não só do nosso estado, como fora dele também. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o integrante do grupo Caminhadas Culturais, Stenberg Lima. Seja bem-vindo à Rádio Paulo Freire. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Estou aqui diante, na realidade, não é nem de 2 alunos, já de 2 jornalistas, 2 radialistas praticamente prontos. Eu gostei Obrigado. disso. Gostei do senhor. Eu já gostei do senhor. E toda a equipe também aqui. São bem profissionais. Já deu para sentir isso. Obrigado. Muito bom. E você que, né, está nos acompanhando, continue com a gente pelo Facebook, siga conosco mandando seu comentário, pergunta, curtindo e compartilhando. Então, Stenberg, primeiro vamos saber um pouco mais sobre você. Você é daqui de Recife? Sou sim, sou recifense, apaixonado por história, apesar de ser engenheiro civil e advogado. Eu fiz um curso por hobby, eu ainda exerço a área de engenharia. Rodei o Brasil inteiro já, construções de estradas. E sempre gostei da história, principalmente saber assim, a história do Brasil de 1500 para cá é o que todo mundo sempre aceitou. Eu sempre procurei saber o que era o Brasil antes de 1500, entendeu? Outra coisa também, a verdadeira história do Brasil, né? Que se não existisse prescrição, o Instituto da Prescrição, a gente entraria com alguma ação contra os nossos colégios e nossos professores de história, com todo o respeito. Eu tive bons também e renomados professores de história. Mas a história que contaram para a gente no banco escolar, ela não é uma verdadeira fake news, de usar o termo atual assim, tá? A história, um exemplo, para começar da história do Brasil. O Brasil já era conhecido do século XI, desde 1084, quando a Ordem de Cristo, que foi o precursor dos Templários, já financiavam as grandes navegações. Se formos voltar para a Era de Cristo, os fenícios eram os grandes navegadores, entendeu?
E eu, numa viagem que eu fiz para Santiago de Compostela, quando eu voltei, eu quis saber qual foi o destino de todos os 12 apóstolos. Tiago tinha ido para a Espanha, né? Pedro e Paulo para Roma e fundar a Igreja Católica. Eu fui procurar e descobri que Tomé tinha ido para a Fenícia. E a Fenícia eram os grandes navegadores. Aí eu comecei a pesquisar, descobri que já existia a ilha chamada Basí no século XIV, mais precisamente no mapa de Piri Reis de 1316, e descobri que Tomé esteve pelo Brasil e toda a América Latina, inclusive. Cada lugar ele foi chamado de Quetzalcoatl no México, Carabuco no Peru, Peabiru e Sumé no Brasil, tanto que tem aqui no Brasil inteiro lugares chamados os caminhos que ele passou, com as famosas pedras de São Tomé, que são usadas hoje, normalmente você usa na área de piscina e tudo mais assim. E tem um caminho, inclusive tem até uma cidade no Paraná chamada Peabiru, e existiam expedições aqui que unem o nosso litoral atlântico ao Pacífico, na altura de Lima, Huacuaco, Pozote e Cusco. Então é bem interessante assim, e o brasileiro só está acostumado a querer saber da história do Brasil de 1500 para frente. Eu fui procurar saber um pouco antes e fui bem além, entendeu? Sternberg, assim, escutando você agora, é impressionante que você disse que é engenheiro, né, advogado, e mesmo assim se interessou tanto pela história. Como é que foi que surgiu esse interesse, assim? Eu sempre fui percursor na minha adolescência, juventude, de passar férias em algum lugar que ninguém tinha ido do meu grupo, né? Um grupo de homens e mulheres, né? E tinha um grande amigo meu que não está mais aqui também, que eu conheci Jericoacoara nos anos 70. Tinham 65 pessoas lá, só tinha eu, ele e mais um carioca do Brasil. A maioria era gente da Europa e conhecia Jericoacoara naquela época. Então eu chegava lá, eu queria saber por que a origem do nome Jericoacoara, né? Porque saber aquelas famosas frases, o que, quando, para onde e por quê. Não era? Sim. A gente aprendeu no banco escolar, eu usava isso no dia a dia. Então, por que o nome da minha rua se chama tal? Por que o nome do bairro? Então, eu sempre teve essa curiosidade. Nunca aceitei prato feito. Nunca aceitei também que tudo que o professor dizia tinha que se virar lei, né? Aqui no Brasil, principalmente quando a gente vai estudar direito, a turma diz que 95% dos juízes se consideram deuses e 5% diz que são realmente eles, né? A gente tem que quebrar essa coisa e não aceitar o prato feito. Eu nunca aceitei prato feito, então eu sempre fui um curioso, principalmente na área de história, apesar de morar, e principalmente por morar em Olinda, uma cidade quinhentista, né? Tá aí daqui a mais 19 anos, completando 500 anos de vida, entendeu? Com muita história para contar. Sim. Também lá, até hoje desconhecida ainda do próprio olindense. Eu fiz recentemente uma caminhada lá por Olinda, sem andar naquela área que a gente chama BO, né? Bom Potário, aquela área tradicional do turismo. Eu fiz os arredores de Olinda. Uma senhora que mora em Olinda há 67 anos chegou para mim no final e disse: Sten, muita gente, por causa do nome ser Sternberg, muita gente me chama de Sten. Chegou para mim e disse: eu achava que conhecia Olinda. Entendeu? Ela conheceu uma outra Olinda, Olinda da sinagoga, né? Diana de Branca Dias, Olinda da percussora da liberdade, entendeu? Que vocês ouvem muito falar pela Revolução Francesa, mas quase 80 anos antes, Bernardo Vieira de Mello, em 1710, já lutava por liberdade, fraternidade, tudo que consta na história da Revolução Francesa, da libertação, da independência dos Estados Unidos, da Inconfidência Mineira, que Tiradentes levou à fama, mas começou em Olinda. Olinda é tão libertária que, sabendo que a princesa Isabel ia dar a liberdade aos escravos, todos os donos de engenho alforriaram os escravos um dia antes. Tanto que tem uma estátua lá da princesa Isabel, diz assim: liberdade dos escravos, 13 de maio de 1888, e na lateral dela tem Olinda, 12 de maio de 1888, que é desconhecido inclusive dos guias turísticos, até hoje está ali do lado da Praça de São Pedro, na frente do antigo hospital de Hermann Lund, que foi prefeito de Olinda, entendeu? Está ali para todo mundo ver, e pouca gente conhece isso, e assim vai. E foi por isso que eu gosto de fazer trilha desde a minha juventude, e a gente tem um grupo que faz trilhas a cada quinzena. Então ficava um final de semana sem fazer nada, e a gente criou as trilhas urbanas que deu origem às caminhadas culturais. Muito bem. Eu queria só fazer uma pergunta assim. O senhor falou que tinha bastante curiosidade quando contar o nome dos bairros. Tinha algum bairro que o senhor lembra o porquê que tem esse nome e pode contar aqui pra gente? Assim, de Recife ou Olinda? Sim, eu vou falar de Recife, Casa Forte. Casa Forte. Muita gente que mora em Casa Forte não sabe, porque a avenida principal, que é a grande veia
né, do bairro, chama-se Avenida 17 de Agosto, porque ali, no dia 17 de agosto de 1645, travou-se uma grande batalha com os holandeses, onde entra um personagem de Ana Paz, né, que é neta de Isabel Frois, que foi uma jovem mulher que veio junto com Brite de Albuquerque e Duarte Coelho, o casal que veio assumir a capitania de Pernambuco. Essa Isabel Frois, que é a avó de Ana Paz, ela simplesmente era afilhada da rainha Catarina, a rainha de Portugal, esposa de Dom João XXIII, da época das capitanias hereditárias. Ela foi uma jovem que com 18 anos assumiu um dos maiores engenhos de Pernambuco. E quando ela casou-se com um amigo de Duarte Coelho, Diogo Gonçalves, ele recebeu como dote simplesmente as terras de Bibiribe até o Horto de Dois Irmãos, Camaragibe e tudo mais, que depois deu origem aos grandes engenhos. Só na Várzea foram divididos depois em 16 engenhos. Mas o engenho Casa Forte ficou famoso na época por conta de ser um dos maiores produtores do ouro branco, que era conhecido o nosso açúcar pernambucano, né? E o mundo inteiro, Olinda era uma da grande capitania. Para quem não sabe, a capitania de Olinda, cuja capital era Olinda, ela pegava Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, parte da Bahia e Minas Gerais, onde é a área de influência da Sudene, né? A antiga Sudene, né? Que foi ressuscitada depois com o nome de Adene, Sudene e tudo mais. Era toda a capitania de Olinda. E Olinda depois, quando quis se separar de Portugal, por conta da extorsão que era praticada nos altos impostos, criou-se uma sociedade secreta chamada Aerópago de Itambé, que inclusive vem ser a percussora da maçonaria no Brasil, que era em Itambé e Pedra de Fogo, as duas cidades com o mesmo nome, né? Pedra de Fogo em Tupi-Guarani, que é o significado de Itambé. Tá? Ita, pedra, Ambé, fogo. Né? Só contando que uma coisa puxa a outra, né? Sim, sim. Né? A gente pretende, inclusive, fazer uma caminhada cultural lá, contando essa história, assim, inclusive, da origem da maçonaria no Brasil. Eu tô impressionado. Eu pensava que Casa Forte só tinha esse nome porque morava gente rica lá. Eu dizia que as casas são fortes, né? Aí o homem vem com história de engenho, gente impressionante. Ainda tem mais interessante. Você sabe que... Aí eu tenho que rememorar aqui, inclusive, Gilberto Freire, que nós vamos homenagear no segundo evento que nós vamos fazer de Recife Literário. As ilhas que existiam no Recife, só para você ter ideia, o Recife Antigo só existia a Rua do Bom Jesus, né, conhecida como Bom Jesus, que já teve vários nomes, Rua do Bode, né, e outros nomes lá, denominações naquela época. Só tinha 80 metros de largura. Pra você ter ideia, o Parque de 13 de Maio, que era chamado Ilha do Rato, ali só tinha 4 hectares. O nome original era Ilha do Rato, porque o lixo grande, quando a maré secava e enchia, ficava exatamente naquela região. Então, onde forma lixo vem vários animais, baratas e outros mais, e existia ratos. A origem do primeiro nome, Ilha do Rato, foi na ilha no Parque 13 de Maio, né, que foi fundado em 1939, num grande evento religioso que teve aqui em Pernambuco, entendeu? E esses passeios literários que você falou, como acontecem? A gente está fazendo a cada 2 meses, cujas pessoas que vão falar sobre os escritores são professores de literatura, até muitos fazendo mestrando ou doutorando em literatura. Hoje, muita gente da Federal e da Católica conhece muito isso também. O próximo evento literário que nós vamos fazer vai homenagear exatamente Raimundo Carreiro, que é membro da Academia Pernambucana de Letra. Vamos homenagear Manuel Bandeira, Gilberto Freire e João Cabral de Melo Neto. E como eles surgiram? Surgiram, assim, uma das pessoas que faziam parte de um dos eventos nossos sugeriu um dia de unir a caminhada com um evento literário e na frente de uma casa onde tem um significado para esse escritor. Nós fizemos o primeiro evento literário que teve como homenageados os escritores Osman Lins, cuja filha estava presente. Tivemos Antônio Maria, que foi feito na Rua da União, onde eles moraram, Ascenso Ferreira, Solano Trindade e Clarice Lispector, que morou aqui em Recife, ali na Praça Marcel Pinheiro. Aí cada pessoa que fica para apresentar esse escritor e homenageá-lo fala da vida, da obra dele e declama uma poesia ou uma crônica. Então a gente juntou as caminhadas com essa homenagem aos grandes escritores. Só aqui em Recife nós temos, vamos dizer, região metropolitana do Recife, nós temos 62 escritores renomados. Então vai ter várias versões ainda de vários Recife literários. Além disso, também nós temos feito aqui que foi até tese de mestrado de uma aluna da Federal,
sobre os antigos cafés do Recife. Os cafés foi que deram origem aos bares e restaurantes aqui, né? Os restaurantes também. Inclusive, o primeiro restaurante que existiu aqui no século XVII foi na Rua do Bom Jesus. E naquela época era uma blasfêmia, um senhor, um morador de Recife, almoçar no restaurante. O pessoal dizia que, como era uma sociedade muito machista, dizia: a sua mulher não tem prenda doméstica, ela não cozinha bem. Ela não faz um cuscuz. É por isso que. Não faz um cuscuz, né? Que é típico da nossa região. Inclusive o Caminhadas ele se baseia exatamente não só em ruínas na arquitetura, na história, como também na gastronomia, na literatura, na música e na dança. Olha aí. É a efervescência cultural de Pernambuco que nós estamos resgatando. Se você verem a lista de programação dos eventos que nós já fizemos e o que nós vamos fazer, eles virou uma coisa assim, uma amplitude hoje que tem 10 segmentos por trás do Caminhadas Culturais. Precisamos fazer uma caminhada do cuscuz, viu? Eu topo, eu quero. Conhecer o cuscuz dos bairros do Recife. Ver onde é que o cuscuz é melhor. Exatamente. Pode ser uma turnê gastronômica utilizando assim, quem faz o melhor cuscuz de Recife. Tá lançado o desafio, né? Vamos lá, bairros do Recife patrocinem o cuscuz com quem e a gente vai aí buscar o cuscuz. Vamos lá. Vamos. Então, Sternberg, na estreia do programa Cuscuz com Quê, Henrique entrevistou a cineasta Lucia Alcântara, que ressaltou um ponto turístico do Recife. Vamos relembrar o lugar favorito dela e já a gente volta para comentar. Eu queria saber, Lucia, o que é que você acha dessa ideia? Conhecer os lugares megalomaníacos do Recife, o que é que você acha? Acho a melhor ideia do mundo. E o meu lugar preferido, que eu aconselho a todos a conhecer, é o Pirocão de Brenan, lá no Marco Zero. Você pode ir de barco ou pode ir de carro pelo Pina. Não deixem, é a simbologia, é o Pirocão de Brenan. Não tem coisa mais fantástica, mais megalômana do que isso, não. A gente voltamos, né? Voltamos, um beijo para Lucia Alcântara, que marcou aqui a estreia do programa com esse depoimento. Então, Sternberg, o que achou aí do lugar favorito da Lucia? O que é que o senhor acha? Ele é um dos pontos turísticos bem apreciado ali, quem está no Marco Zero do Recife, o Parque das Esculturas, né? Que foi, na época, gerou algumas polêmicas, né? Mas é interessante você falar disso aí, porque isso remete uma veia literária. Francisco Brenan. Vou entregar aqui geral. Francisco Brenan, Abelardo da Hora. Pode expor. E outros artistas renomados, escritores e escultores aqui, eram os verdadeiros tarados da época, né? E se for rememorar, nós vamos ter que voltar lá para o século XVII. A história de dois irmãos, que na realidade o engenho dos irmãos, a sede é em Apipucos. Inclusive foi o único engenho no Brasil que teve duas casas sedes. Era do Antônio Luiz Caldas, o Toné, e o Tomás Luiz Caldas, o Coló. Eram os dois coronéis, Toné e Coló. Pra você ter ideia, naquela época, o Toné foi casado com 4 irmãs, moravam na mesma casa, teve 9 filhos com as 4 mulheres. Eita lá. E o Coló foi casado com a tia. Né? Pra você ver como o pessoal já era bem adiantado para a época, imagine, né? É verdade. Como era assim. Então essa história de Francisco Brenan ter feito aquilo ali, Abelardo da Hora já fazia nas obras dele. É uma história interessante de Abelardo da Hora, que Francisco conheceu através do pai do Francisco, né? Abelardo, um belo dia, foi fazer uma pintura na região ali onde é o sítio e a usina de Francisco Brenan, que era o engenho São João. O pai de Francisco conheceu ele lá, viu o gosto da pintura e chamou ele para trabalhar na fábrica dele lá. E ele, pode olhar, a maioria das obras de Abelardo da Hora são mulheres voluptuosas, né, de seios grandes e tudo mais. Um belo dia, ele morando na casa de Francisco Brenan, um belo dia ele fez uma escultura de uma das filhas dele, inclusive se tornou amiga da família de Abelardo da Hora. E era exatamente isso, assim, ele fez a escultura da filha de Brenan nua. Ele simplesmente, quando terminou o jantar, disse para ele: amanhã você pega suas coisas e sai daqui de casa, né? Pronto. Então essa é a história, assim, os tarados famosos de Pernambuco já eram conhecidos, Francisco Brenan, Manuel Bandeira, entendeu? E por aí vai, assim. Tem muitas histórias bacanas para contar.
Já fiz um circuito sobre Abelardo da Hora, vou fazer um sobre Francisco Brenan, e não conta as histórias tradicionais, não. Gosto de contar exatamente aquelas coisas diferentes, né? Pouco conhecido. O pessoal ouve falar muito de Gilberto Freire sobre as assombrações de Pernambuco, do Recife, né? Eu fui procurar saber, Zé, a origem do Papa Figo. Era um filho de um cidadão que morava ali no Parque Amorim, e tinha um problema hepático que comia fígado bovino. Um belo dia, 3 crianças desaparecem. Aí ficaram. Foi ele que mandou matar as crianças para comer o fígado. Aí é a origem do Papa Figo. Então eu não quis falar sobre a assombração do Papa Figo. Eu fui descobrir uma coisa além, a origem. Entendeu? Isso é que é bacana. Não adianta falar que a ponte da Boa Vista tem 332 metros. Tem que mostrar ali que ali a ponte era cheia de bancos, pavimentada com pedrinhas de Fernando de Noronha, e o povo, a alta nata da sociedade pernambucana, viajava de Zeppelin para a Europa. Quando voltava às 5 horas da tarde, sentava nos bancos e passeava com a última moda. Dali que surgiu, cunhou-se a frase, a última moda em Paris. Isso aqui é bacana de contar da história da Ponte da Boa Vista. Eu quero falar se a ponte era estilo neoclássico, tem 32 metros. Isso é eu sou engenheiro, eu bem que poderia até falar nisso. Mas eu não uso esse viés, não. Eu gosto de usar o viés bucólico. Por isso que as nossas caminhadas têm se tornado famosas. A última que eu fiz agora deu 180 pessoas. Por aí você tira, né? É muita gente querendo conhecer ainda mais o Recife. É, sim. E antes de irmos para o intervalo, vamos fazer um jogo chamado Melhor de 3, aqui ao vivo. Só que especial sobre o Recife. Vamos lá, explica como é o jogo, Henrique. Então, a gente vai dar 3 opções de alguma coisa e o senhor diz qual das 3 é a melhor, né? Vamos lá, a primeira melhor de 3 é o seguinte. Qual o melhor de 3 aqui do Recife? Forró, frevo ou ciranda para o senhor? Frevo. Né? O senhor gosta mais de frevo? É mais de frevo, é o que mais conhecido no mundo inteiro, o nosso frevo, né? Nós temos o melhor carnaval do Brasil, né? Verdade. Tirando o desfile de 7 de setembro, que é o desfile do Rio de Janeiro, ou então o merchandising das empresas de carros alegóricos, que é a Bahia. A gente fica aqui o carnaval, que você é coadjuvante do carnaval. Você entra, anda no bloquinho, entra em outro e tudo mais. Então, o frevo para mim ele é o mais autêntico. Apesar do forró também de ser nascido aqui em Pernambuco, junto com os ingleses e junto com outro ritmo aqui que veio com os escravos para cá também, tá? Mas o frevo é mais importante. E qual o melhor de 3? Oficina Francisco Brenan na Várzea, Instituto Ricardo Brenan também na Várzea, ou Pirocão de Brenan no Marco Zero? Aí, se você for ver pelo histórico, eu ficaria com os Brenans, não é? Apesar de falando de 2 Brenans, eu poderia dizer assim, os 3 Brenans. Tem Cornélio Brenan também, que a casa dele é famosa, e também valorizar um outro pernambucano aqui, Gervásio, que tem na rua Francisco de Paula, a última rua de quem vem da Caxangá em direção ao interior, Camaragibe, aldeia. A última rua ali que era a continuação de Apipucos, atravessava o rio, e ele é um dos grandes escultores e tem escultura em mais de 50 países. Olha pra mim. Eu deixo o mote aí depois, seja um dia entrevistá-los aqui. É pouco conhecido em Recife. A gente descobriu isso também. Vamos anotar essa pauta. Temos sim. Qual o melhor de 3? Ilha de Itamaracá, Ilha da Coroa do Avião ou Ilha de Fernando de Noronha? Pegamos pesado agora. Todas as 3 ilhas pernambucanas. Eu ainda botaria aí também, se quisesse botar uma quarta ilha, a Ilha de Santa Luz foi invadida por espanhóis, foi invadida por franceses. Então o melhor de 3 seria ainda aqui, nem tá na lista. A gente não precisa ir pro Caribe, o Caribe está aqui também, né? Então, Fernando Noronha, né, que foi Fernão de Noronha que descobriu, era uma ilha toda povoada, cheia de pau-brasil. Como a Ilha de Santa Luz também era ilha cheia de... Teve mais de 3 mil pés de pau-brasil, hoje só tem 3, não é? O último plantado, inclusive, pela gente, que a gente fez um passeio para lá. Ainda bem que moramos no Caribe brasileiro. Exato. E qual o melhor de 3? Recife pela manhã, Recife pela tarde ou Recife pela noite? Recife pela noite. Acho que quando cai a noite, né, Recife, que já é poético, né, tanto declamado por vários artistas e tudo mais, onde surge muito a noite pernambucana, é uma volta até o passado também, ao presente e ao futuro, né? Porque a gente tem aqui, né, na área da dança, da música, efervescências e ritmos culturais enormes, né? Nós somos ricos, por isso que falam muito assim, pernambucano tem mania de grandeza, mas tem culpa nem ter uma efervescência cultural tão manha quanto essa, não é culpa nossa, né? É como o Luci já veio aqui e falou da megalomania do pernambucano.
Que diz que reúne o Rio Capibaribe e o Bibiriba formou o Oceano Atlântico, né? Sim, Alguém tem dúvida aqui? Sim, sim. Não, Ele tá mais do que certo. O próximo melhor de 3 é muito polêmico. Eu já quero pedir aqui para o auditório, por favor, guarde essa arma e a faca peixeira, né? Deixe o homem responder o que ele quiser. Qual o melhor de 3? Cuscuz, pamonha ou canjica? Rapaz, o melhor é exatamente isso aqui. Além da cana-de-açúcar, Pernambuco também era um grande plantador de milho. Então, nada melhor do que o cuscuz. Muito bem. Inclusive para poder sair vivo daqui, né? Seguindo aí, vamos lá. O último qual é? Qual o melhor de 3? Bolo de rolo, goiabada ou paçoca? Aí tem que ficar com bolo de noiva, né? Que surgiu aqui, que foi abrasileirado, que é exatamente o nosso bolo de rolo. Sim. Também tu poderia incluir aí também o pé de moleque. Sim. E o Souza Leão. Souza Apesar Leão. que pé de moleque, na realidade, isso aí já foi uma corruptela do nome. As donas de casa, com as suas cozinheiras, faziam o bolo, que hoje é conhecido como pé de moleque, e botava para esfriar na janela. Aí o moleque passava e metia a mão. Aí ela dizia, pé de moleque. Pé de moleque. Eu tenho que contar a história também. Caminhadas culturais, exatamente como o nome mesmo diz, é cultura. Então, na realidade, era pé de moleque. Pede para pedir, para ela dar, não meter a mão. Aí ficou a corruptela pé de moleque. Entendeu? Quem imaginaria, hein? Vovó deve estar se segurando agora. Vamos lá. Vovó sempre disse, né, que era o pé dos meninos. Vamos lá. Gente, no próximo bloco essa conversa continua, não perca. Você está ouvindo o programa Cuscuz com Que ao vivo com o coordenador do grupo Caminhadas Culturais aqui do Recife, Stenberg Lima. Agora são 12 horas e 27 minutos. A gente faz uma pausa, mas é ligeiro. Fique conosco na Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Olá, amigos da Rádio Universitária Paulo Freire, sou Ilana Ventura e quero convidar a todos, crianças e adultos, para sintonizarem a frequência 820 AM, todas as quintas-feiras, à 13h. Queremos a sua companhia no programa infantil, Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Um programa para cantar, se encantar e brincar sem parar. Esperamos todos com muita alegria. Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Voltamos. Estamos de volta na Rádio Universitária Paulo Freire com Cuscuz com Que. Nós estamos recebendo hoje o coordenador do grupo Caminhadas Culturais, Stenberg Lima. Então, Stenberg, falando um pouco mais sobre turismo, qual a época do ano que recebemos muitos turistas em um período tão curto e por que no carnaval? Oxê, já... Não preciso nem responder, já disse logo qual já sabia que o carnaval é uma das grandes vitrines, né? É um período ainda de férias, normalmente, né? Que os pais e os filhos estão em férias, entendeu? Então é um período que recebemos aqui. Primeiro porque o carnaval de Pernambuco, mais particularmente de Recife e Olinda, né? Também exaltar aí o interior, também Bezerros com seus... Surubim, Vitória de Santo Antão, a própria Triunfo também, né? Que tem aquelas máscaras de Veneza e tudo mais, não é? Porque temos dentro do próprio carnaval, a gente tem vários ritmos, né? A gente tem aqui o maracatu, o mangue beat, né? Em saudosa memória do nosso famoso olindense Chico Sainz e tudo mais, não é? Nós temos aqui uma beleza não só cênica, como audível, como visual, entendeu? E isso atrai muita gente. Não é à toa que recebemos aqui grupos como o Galo da Madrugada, que já está no Guinness Book com mais de 1,5 milhão de pessoas. Olinda mesmo praticamente quintuplica a população da cidade, né? No Com período certeza, de carnaval. é muita gente e centrada numa área de 4 quilômetros só, na parte antiga. Né? O bom ali é exatamente isso. Você vai, acompanha um bloquinho, daqui a pouco você para tomar uma cerveja, comer um cuscuz. Muito né? bom. Com galinha de cabidela, né? Que é muito famoso no carnaval. O pessoal faz muito isso, ou com charque. Né? E daqui a pouco volta e entra e acompanha o outro bloco, vai num coco de roda, numa ciranda, né? No maracatu, no axé e tudo mais aqui. Então essa riqueza é que faz com que Pernambuco tenha exatamente um grande polo, né? E atração turística no carnaval.
O nosso carnaval, de certa forma, como o senhor mesmo já começou a mostrar, é bem diverso, né? A gente tem de tudo um pouco, frevo, maracatu, afoxé, cabloquinho, coco, mangue beat, é uma diversidade incrível realmente. Pois é, o carnaval são 5 dias maravilhosos que poderiam durar o ano todo. Mas para Olinda mesmo, eu não diria 5 dias não, que desde o começo de setembro, todo final de semana tem carnaval em Olinda. Isso é verdade. Pois é, já está tendo prévias. Agora, uma crítica construtiva. Nós deveríamos ter aqui, como tem no Rio de Janeiro, um centro lá nordestino, de apresentação de música, inclusive das comidas nordestinas, inclusive o cuscuz, como tem um centro de tradição gaúcha também. Nós devíamos ter esses espaços, tanto em Olinda como em Recife, ao longo do ano inteiro, para apresentação ao público que vem nos visitar aqui. Fica a deixa aí para o governador, os prefeitos, os secretários de cultura também fazerem isso aí, entendeu? Mostrar a nossa arte. E parece que um dos produtores do programa de hoje é muito fã de cuscuz, lá vou eu. Mas do carnaval, porque ele fez as contas e deu exatamente 153 dias para começar o carnaval. E para aumentar a saúde e para manter a saudade, melhor dizendo, ainda mais um pouco, vamos embarcar no ritmo do frevo, ouvindo o hino do maior bloco do mundo, né? O hino do Galo da Madrugada. Só um trechinho aí, Marcela. Toca aí pra gente. Clareia a cidade com seus raios de cristal. E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval. Ei, pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. Ei, pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. As donzelas estão dormindo, as flores recebendo o orvalho matinal. E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval. Ei, pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. Ei, pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. O galo também é de briga. Ouvir essa música dá logo uma animação para o galo. Falando em carnaval, aqui no Recife todo mundo já conhece os blocos e sabe como é. Mas como é o carnaval de Surubim, Henrique? Muitos blocos? Lá em Surubim, olha, é um negócio impressionante. Porque não sei se já foi no carnaval de Surubim, Stenberg. O carnaval de Surubim sempre começa depois, né? Depois, na quarta-feira de cinzas, quando o Brasil se despede do carnaval, o Surubim tá começando. E aí vai quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e vai a farra, né? É uma aventura, né? Como foi lá a experiência em Surubim? Eu assisti o desfile lá do carnaval, né? É grandioso, viu? A gente tá tão acostumado assim só com as cidades tradicionais, né? Que me superou as expectativas, um carnaval bem animado. Exatamente acontece depois, né? O de Olinda também vai até domingo, né? Tem blocos que desfilam ainda. Tanto em Recife também tem uns blocos que desfilam ainda no domingo pós-carnaval. Sim, um carnaval não dá para acabar só em 5 dias, né? Tem sempre que continuar um pouco, como aqui em Olinda, né? Que já começou as prévias. Desde setembro. Já começou as prévias. A gente é um pouco acelerado. Vamos lá. Ainda no Recife, conta uma curiosidade histórica dessa cidade aqui pra gente seguir daqui, né? Alguma coisa aí bacana pra gente saber sobre essa cidade. Ali na frente do Marco Zero, você olhando, você de costa para o Parque das Esculturas, se você começa a olhar ali a Marquês de Olinda e outras ruas ali que tem aqui hoje em dia o Centro Cultural da Caixa Econômica e outros mais, você pode olhar ali, uma particularidade é o seguinte: Rego Barros, quando foi estudante em Paris, né, gostou muito do sistema viário de Paris. Quando ele se tornou governador, ele trouxe arquitetos e engenheiros franceses para cá. Se você botar a foto da Champs-Élysées com o Arco do Triunfo e botar ali também o Marco Zero, você vai ver que é o mesmo sistema viário que implantado aqui em Recife, igual ao de Paris. Só que o de Paris é de 360 graus, o nosso é de 180. E tem uma particularidade: ali na esquina da Marquês de Olinda, com a Rua do Bom Jesus, ali existiu a igreja mais antiga do Brasil. Aliás, eu poderia dizer assim hoje, que foi a matriz do Santo Sepulcro.
que ela foi demolida na época do início do século XX para começarem a fazer um novo sistema viário aqui de Recife. Essa igreja, a fachada dela era toda de lióis. Hoje essas pedras viraram meio fio do Recife antigo. E algumas imagens dela estão na Madre de Deus e na igreja do Convento do Carmo. Tá? Foi uma igreja linda, uma das mais bonitas que existiu. Eu consegui resgatar, num passeio que nós fizemos do Marco Zero até a Cruz do Patrão, o lugar exato onde existiu essa igreja, a fachada dela também ainda, dela sim. Fez parte, inclusive, de um dos eventos do Caminhada Culturais, foi exatamente mostrando essa parte aí do Recife Antigo. Antes dela existiu ali a ermida de São Telmo, que é o protetor dos navegantes. E tem mais uma particularidade. Quando Maurício Nassau chegou aqui, em 23 de janeiro de 1537, trouxe o irmão Ernesto, que faleceu 2 anos depois, e foi enterrado ali nessa igreja. Tá? E o sobrinho dele, que tinha vindo para cá também, o Carlos von Nassau, faleceu na batalha do Forte Besse, forte que foi descoberto recentemente aqui, e nós, inclusive, o Caminhadas fez um evento lá na cidade de Porto Calvo. Porto Calvo, inclusive, é a origem de Alagoas, começou por Porto Calvo, que eram engenhos que pertenciam a Pernambuco também, quando ainda Alagoas eram terras aqui da capitania de Pernambuco. Muito bem, antes de a gente seguir, William Isenberg, eu queria só cumprimentar o pessoal que está com a gente aí pelo Facebook, né? A minha mãe, Fátima Gomes, que coisa mais linda, é a melhor mãe do mundo. E a minha amiga Diana Albuquerque, a gente foi junto para Vertentes domingo, né? Lá vou eu dizendo ontem. Domingo a gente foi para Vertentes, coisa boa, tá com esse pessoal de Surubim aqui. E a Fátima Gomes, mãe, faz uma pergunta se o senhor conhece a origem da história da perna cabeluda, que faz parte das lendas do nosso folclore aqui em Pernambuco. Inclusive faz parte da história do Recife Assombrado, né? Sim. Eu ainda me lembro, isso na minha infância se contava bastante essa história eu acho que ela deve estar assombrada mesmo também, pra ela ter lembrado assim. Quem quiser saber bem a profundo, use o livro do Gilberto Freire, O Recife Mal Assombrado, é bem interessante. Eu pretendo fazer uma caminhada exatamente por esses pontos, só que eu quero fazer de dia. Eu não vou expor as pessoas a andar de noite aqui no Recife. Sim, eu pretendo fazer mostrando de forma durante o dia. Até porque é até melhor, mais tranquilo. E é menos tenebroso, assim. Menos assombroso. Verdade. Eu teria que ir com um texto na mão, uma faca no outro. A história da Praça Chora Menino. Se defender espiritualmente e fisicamente, a gente tem que ir junto, uma faca e um texto, né? Uma coisa assim. Aqui tem mais de 30 histórias sobre a história do mal assombrado aqui dentro do Recife, então a gente quer fazer de dia. Até para mostrar as pessoas aqui. É bem interessante isso. Muito bom. Vale a pena. Quando tiver aí, eu vou mandar para cá para divulgar. Aproveitando então, quem quiser acompanhar o Caminhadas Culturais, ele está no Facebook, Caminhadas Culturais, está no Instagram, como Caminhadas Culturais PE, e está em 6 grupos do WhatsApp. Já são quase 2.000 pessoas que acompanham nossos eventos culturais. No WhatsApp teria que seguir através do meu WhatsApp, que a gente coloca lá dentro do grupo, que é o 9870-9370. Fácil. 9870-9370. Muito bom. Olha aí a oportunidade para você que quer ir para uma caminhada cultural. Quando é a próxima? A próxima nossa vai ser nesse final de semana. Nós vamos fazer do Marco Zero até a Praça Marcel Pinheiro, contando a história dos cafés e os antigos sorveterias que existiram aqui. A primeira sorveteria que teve aqui foi a Gemba. Os japoneses que hoje moram em aldeia. Tá? E a gente vai falar também sobre os antigos cafés que existiram aqui. E aumentando, a gente passando por vários casarios ao longo ali, com muita história. Tem a história, inclusive, da morte de João Pessoa, ali pela Rua Nova e tudo mais assim também. O antigo café famoso aqui, Lafayette, que na realidade era Café Continental. Lafayette era a loja de junto que vendia cigarro na esquina da Imperador com a Rua da Marquês, que vai em direção à Praça Tolé, que na realidade é a praça conhecida como a Praça do Diário de Pernambuco. Sim. Ali existia um pelourinho e ali existia uma sinagoga, inclusive. Essa história da sinagoga da Bom Jesus, vários escritores, vários historiadores e vários pesquisadores contestam. Existiu a sinagoga no século XVI, na casa de Branca Dias, em Camaragibe, como também ali ao lado da Igreja da Sé também. Até hoje tem lá ainda, para quem quiser ver. E existiu também uma sinagoga no Diário de Pernambuco. E falando sobre patrimônios, pode terminar. Falando também ainda sobre
sobre ela. Então é um caso também a mostrar que não é só a sinagoga da Bom Jesus, né, que leva essa fama como a primeira. Há controvérsias. Eu considero a primeira e a segunda as duas de Branca Dias. Tá? Falando sobre preservação, quando se falou ainda também na história da Parque das Esculturas, mais à esquerda ali, próximo do farol, está a ruína ali do Forte do São Francisco, conhecido na época como Forte do Picão, que as embarcações na maré alta atravessavam e passavam por cima das pedras, e as pedras picavam o casco das embarcações, por isso que o nome era Forte do Picão. Ele é tão importante. Agora Brenan tomou a posição, né, com a escultura dele. Mas o outro é mais antigo, o outro é do início do século XVII. Ele é tão importante que ele está no brasão do estado de Pernambuco e no brasão da cidade do Recife. E nós criamos um braço dentro do Caminhadas Culturais, que é uma ONG chamada Preservar Brasil. Estamos lutando junto com o IFAM para que coloque lá cerque lá e conte a história dele, com um QR Code, inclusive, tanto lá no mole do dique, próximo ao farol, como também no Marco Zero, para que conte essa importante história ali. Tem vários casarios também que a gente quer preservar. A casa que morou a Clarice Lispector mesmo está se acabando, entendeu? A casa dos irmãos Evento ali na Praça Chora Menino também, que pode se virar um museu. O antigo forte do Buraco ali atrás da Marinha também, que foi dinamitado, apesar de ter sido tombado na época. Inclusive o Gilberto Freire se intrometeu para que ele não fosse dinamitado. Então tem vários casarios abandonados aí que merecem serem recuperados aí e mostrarem para as futuras gerações. Eu brinco com os verbos no passado, presente e futuro. Eu digo, se nós não preservarmos o que aconteceu no passado, hoje no presente, que vamos deixar para o futuro das nossas gerações aqui? Que história nós vamos deixar para contar para elas? Daqui a pouco a gente vai andar pelo Recife e vai dizer, aqui existiu o forte tal, aqui existiu a igreja tal, hoje é a farmácia tal, né? Não vou citar o nome para não fazer propaganda. Está tudo virando farmácia no Brasil inteiro. Sim, todo dia uma nova farmácia em Recife. Exatamente. Muito bem. A gente viu que vai ter também um passeio aí pelos cinemas antigos do Recife, né? Exatamente. Onde foi o primeiro cinema do Recife? Um dos primeiros cinemas do Recife foi exatamente no bairro da Boa Vista, né? Que tem esse nome dado por Maurício Nassau. Quando ele chegou aqui, ele disse que Recife era uma cidade que ele nunca tinha visto nada abaixo do céu, de tão bonito que era. Quando ele foi escolher o lugar para montar o Palácio Boa Vista, que está dentro do convento do Carmo, ali naquela região. Então surgiu no bairro da Boa Vista também o Pantenê. Entendeu? Nós vamos fazer um circuito e vocês estão convidados, entendeu? Que a gente vai mostrar os antigos cinemas daqui de Pernambuco. Eram mais de 60 cinemas que existiam aqui em Recife. Isso não estou nem falando do São Luís, nem do Moderno, nem do Veneza, nem assim, já são cinemas mais recentes, né? Onde é o Cinema São Luís hoje, ali foi a primeira igreja inglesa que existiu aqui. Ali, era a Churchill. Né? Inclusive, aí começa uma história, puxa a outra. A Rua do Padre Inglês, que tem ali no final da Avenida Conda Boa Vista, é porque morava o padre que rezava as missas, o culto dessa igreja inglesa. Por isso ficou o nome Rua Padre Inglês, que une a Conda Boa Vista com a Fernandes Vieira. Muito bom. Além das caminhadas, vocês auxiliam entidades e comunidades carentes com alimentos e kits de higiene. Onde podemos encontrar vocês para ajudar? Nos nossos eventos nós programamos e recebemos esses kits de higiene e alimentos também. Não só estamos ajudando essas entidades carentes, como também agora unimos alunos de universidade de direito, administração, economia, a ajudar na gestão dessas entidades sérias. Infelizmente no Brasil, das 800 mil ONG no Brasil, apenas 8% são sérias, 92% usa o idoso, o menor abandonado, o morador de rua como matéria-prima para ganhar dinheiro. Só 8% são sérias no Brasil. Então a gente procura primeiro conhecer elas, se são sérias, realmente poder ajudá-las. Muito bem. Agora a gente vai fazer algumas perguntas polêmicas, né? Eu e o William, olha, nós vamos, né? A gente descobriu, na verdade, que o senhor é coaching, certo? O senhor trabalha com esse novo mercado por aí também, né? Trabalhei nessa área aí quando existia essa efervescência de concursos públicos no Brasil, né? Chegou uma hora que saturou o mercado e em 2015 eu saí dessa área, mas ajudei muita gente hoje que é servidor público a conquistar essa vaga. Assim. Então a gente quer aproveitar um pouquinho para receber algumas dicas, né, da vida, de algumas coisas nesse contexto. Então, começando, eu queria fazer uma
pedir uma frase positiva, assim, pra gente começar bem, assim, a vida, o dia, uma frase, uma afirmação. O dia de amanhã ninguém utilizou. Então, se você programar hoje, amanhã você já sai na frente de todos os demais concorrentes. O dia de amanhã ninguém utilizou. Então, se você planejar, amanhã você já acorda na frente dos outros. Planejamento é a essência de tudo. Tanto na vida profissional como na vida pessoal. E um conselho amoroso para quem acabou o relacionamento? A fila anda. Muito bom. Um conselho amoroso para quem quer entrar no primeiro relacionamento. Eu estou falando de mim. Como é que faz? Você tem que ver primeiro se tem empatia, né? Doeu agora dentro do coração. Vamos lá. Eita, cancela. Continua. Um conselho para quem vai para as prévias de Olinda. Ter disposição de subir e descer as ladeiras, que a Olinda é toda plana no carnaval. Um ponto turístico que você não vai de jeito nenhum aqui no Recife. Assim, tem algum que você olha e diz, não, isso aí já... Tô fora. Não teria não. Eu diria que todos eles merecem, todos eles ensinam alguma coisa a gente. Eu já fiz 10 circuitos da poesia aqui. Cada vez que eu faço, eu descubro coisas diferentes. Só para você ter ideia, agora nós estamos programando um roteiro que é para os vulcões de Pernambuco. Vocês sabiam que Pernambuco tem 10 vulcões? Não. Um em Caruaru e 9 de Pojuca até o Cabo Santo Agostinho. Foi a última parte do continente americano que se desprendeu do continente europeu. E pouca gente sabe disso. Vem gente até da Groenlândia estudar os nossos vulcões aqui. Que inclusive a grande autoridade aqui da Universidade Federal de Pernambuco é a equipe do professor Gorky Mariano. Vamos fazer dia 5 de outubro. Eu ia levar apenas uma van de 20 pessoas, hoje se tornou 3 ônibus de 44 pessoas que vão interessados em conhecer. Gente interessada. Só que aí nós vamos conhecer 2 nexos vulcânicos que tem lá, que hoje está fechado, não tem aquela boca aberta, que são vulcões que estão adormecidos há 102 milhões de anos. Vamos aproveitar também e fazer uma coisa ao longo do dia. Vamos conhecer o engenho Maçangana, onde nasceu Joaquim Nabuco. Vamos conhecer o engenho Gapió e os necos vulcânicos. Depois vamos almoçar em Porto de Galinha e subir para o ponto mais alto da região ali, que de lá dá para ver Alagoas, dá para ver a ilha de Santa Leuce e dá para ver o Recife, que é o Oiteiro. Lá em cima tem uma igreja que era o caminho dos escravos que saíam de Porto de Galinhas e subiam até o Oiteiro. E de lá nós vamos descer e conhecer o baobá mais antigo de Pernambuco. Você sabe que Pernambuco é a terra dos baobás, né? Sim. Tanto que, inclusive, o baobá que inspirou Antoine de Saint-Exupéry é aquele que está na frente da Praça da República, ali bem de frente à escadaria do Palácio do Campo das Princesas. É que Antoine de Saint-Exupéry, quando pousava em Recife, que ele era piloto da Aeropostale, ele nunca pousou em Natal, que essa história dizer que o baobá de Natal foi um oficial reformado da aeronáutica e provou que ele nunca pousou no Rio Grande do Norte. Então a árvore não podia ser aquela lá de Nísia Floresta, que tanto falaram assim, não. Ele provou depois que ele pousava aqui, tanto que o sobrinho bisneto dele esteve aqui em Recife e foi visitar essa árvore também lá. Nós fizemos, inclusive, um evento para as crianças, que foi a história de Maurício Nassau para as crianças. Começando no Marco Zero, a história do boi voador, e terminando na praça, onde tem um busto de Maurício Nassau, e contando a história da árvore lá. E eles ganharam, inclusive, um livro do Pequeno Príncipe. Foi muito bacana, assim. Nós colocamos também essa inclusão de idosos, crianças. Nós já fizemos eventos para deficientes, cadeirantes e deficientes auditivos. Foi muito interessante. Teve no dia pessoal de Libras que participou. Nós vamos fazer agora um evento para os cegos, não é? Imagine você mostrar a Rua do Bom Jesus para cego, não é? Vai ser uma forma diferente também de você contar a história para quem é deficiente visual, porque a gente procura sempre um dos braços exatamente essa inclusão social de todo mundo aí. E qual dica você dá para quem vai participar de uma caminhada cultural? No próximo final de semana, no sábado agora, nós vamos fazer exatamente a terceira versão dos Antigos Cafés e a história da primeira sorveteria de Recife. Eles estão convidados. Nós vamos sair do Marco Zero e vamos percorrer do Marco Zero até a Praça Marcel Pinheiro, terminando num café ali de um alemão na Rua da Soledade. Mas assim, qual a dica você dá para uma pessoa que vai para uma caminhada assim? Prepara aí um lanche, uma coisa. Qual a dica que você dá para a pessoa? Normalmente a gente pede para ele ir de roupas leves, tênis, sapato sem salto, né? Com disposição é uma pequena caminhada de 3, 4, 5 quilômetros no máximo, né? A gente está procurando fazer à tarde exatamente para não ser um horário de sol. Sim. Entendeu?
E que leva uma garrafinha d'água, né? Não coma nada pesado, não adianta comer uma feijoada no sábado, na hora do almoço, e querer fazer uma caminhada depois. É, né? Verdade. Aí é impraticável, né? E tem a disposição também de querer conhecer um pouco da cultura do Recife. Não, a gente não só faz essas coisas rememorando a antiguidade daqui de quase 5 séculos de Recife também, não. Tem coisas modernas também. Nós estamos entrando agora nessa história do turismo criativo também. É um dos projetos do futuro. E vamos estrear com a bomba do Emetério, que é uma efervescência também que tem lá, e eles estão também com essa parte do turismo criativo. Tipo, você vai conhecer lá, um exemplo, a gastronomia do lugar, e de repente botava algumas pessoas que estão participando dessa caminhada no dia, botar a mão na massa. Um exemplo, você vai para Olinda, conhecer lá os artesãos de Olinda e botar você lá para fazer um entalhe, entalhar um banquinho, entalhar um quadro, como existe em Portugal, naqueles circuitos dos azulejos. De repente você vai numa oficina lá e você pinta um azulejo daquele ali. Também está entrando nessa hora, que é a grande novidade do turismo hoje, é exatamente turismo criativo. E vai ser sábado de que horas? Às 15 horas no Marco Zero. Quem quiser ir, só chegar lá. Aí dura quanto tempo mais ou menos o passeio? Umas de 2h30 a 3 horas no máximo, entendeu? A gente quer começar às 15 horas, para no máximo 5h30 já estar no final do trajeto, tá? Vai ser sobre os antigos cafés, contando as histórias dos cafés. E depois termina num café antigo, até de um alemão, ali na Rua Soledade. Ele alugou um prédio que ele descobriu que por trás de várias pinturas existia vários afrescos maravilhosos lá, e ele está resgatando isso, sim. Um lugar antigo também, como a gente já fez também a última vez no Hotel Central. Nós fizemos um passeio que terminou tomando café lá no Hotel Central, que foi o grande, para quem não sabe, o prédio do Hotel Central ali de 9 pavimentos foi o grande arranha-céu de Recife. Quando ele foi fundado, aquilo ali, no final do ano, o pessoal ia dia 31 de dezembro lá para ver a queima de fogos do Réveillon. É interessante. Só para deixar para o pessoal saber aqui, minha gente, a gente ganhou umas camisas que agora eu estou na moda, gente. Olha, vocês não ganharam, Vocês né? que estão assistindo pelo Facebook estão nos vendo aqui na tela com as camisas. E eu queria, Stenberg, que você comentasse essa frase que está na camisa, que diz o seguinte: ruas de história, esquinas de lembranças e ruínas de memórias. Comenta essa frase pra gente aí. É a essência de a gente, ao caminhar, né, tá relembrando o passado para gerações futuras não esquecerem também a nossa história, né? E tem particularidade que você começa a conhecer o que aconteceu naquela rua, naquela ponte, né? A gente tem aqui a história do Zeppelin, né, que unia a nossa grande capital brasileira, vamos dizer assim, que Olinda foi a grande importância aqui, com todo respeito a São Vicente, né, que originou a capitania de São Paulo, eram 2 capitanias mais prósperas. Então, a gente usou essa história dessa frase exatamente para relembrar, né, o que nós temos aqui de cultura em cada esquina que nós dobramos aqui no Recife, não só Recife, Pernambuco e no Brasil, né, que vale a pena ser perpetuado, né, para gerações futuras. Sim, vale muito a pena. Para confirmar, como é que faz para entrar em contato com o pessoal das caminhadas culturais, para participar de uma caminhada? Como é que faz? Você pode entrar no Instagram, Caminhadas Culturais PE, no Facebook, Caminhadas Culturais, ou através do meu Zap, que eu insiro vocês num dos 6 grupos. Cada grupo já tem 250 pessoas, então a gente já está aí perto de atingir 2.000 pessoas que acompanham nossos eventos aí, entendeu? Muito bem. E como vocês escolhem a próxima caminhada? Nós temos uma lista de sugestões e nós vamos, preparamos, visitamos o local antes, entendeu? Pronto. Está aí numa lista de eventos aí. Nós vamos fazer um exemplo. A Várzea. Nós vamos contar a história dos 16 engenhos que existiu na Várzea do Capibaribe. Os 3 Brenãs e o ateliê de Gervásio também, que era na última rua da Caxangá. Vai ser um dos próximos eventos. Como também Bomba do Emetério, como também já fizemos vários por Olinda, estamos preparando aí uma grande peregrinação religiosa em Pernambuco, que só existe aqui aquela de Santa Amaro, que é em janeiro, né? Sai daqui para Taquaritinga. Tem uma recentemente criada que foi a do Capuchinho, que sai do Capuchinho do Pina até
Bom Conselho, tem uma outra de Frecheira, tem aquela outra lá dos índios chucurus, né? Nós vamos criar agora uma peregrinação, isso é novidade, viu? Eu estou abrindo aqui, pouca gente sabia. É inédito. É exclusivo. Nós vamos percorrer, igual a história do Caminho de Santiago de Compostela, com carimbo e tudo mais. Nós vamos percorrer todas as igrejas da Diocese de Olinda e Recife, que apesar de ser o nome Olinda e Recife, ele na realidade vai de Moreno a Itamaracá, como também a Diocese de Nazaré, que pega exatamente a parte já da zona da mata. Só a Diocese de Olinda e Recife são 107 igrejas. Nós queremos fazer um exemplo, só a título exemplificar. Recife, dá para conhecer todas as igrejas de Recife em 2 dias. Olinda, dá para conhecer todas as 33. Interessante, né? Olinda tem 33, a idade de Cristo. Entre igreja, nicho e capelas, dentro do sítio histórico. Dá para conhecer em um dia. E assim a gente vai, Paulista, tanto a área da praia como a parte antiga da cidade, centro, Igaraçu. Então nós vamos fazer uma peregrinação com as igrejas católicas da Diocese de Olinda e Recife e de Nazaré. Tá? A gente pretende fazer isso aí. E futuramente vocês vão conhecer também um pouco da verdadeira história do descobrimento do Brasil, né? Que passa inclusive por um capítulo grande para Pernambuco, né? Com Maurício Nassau e tudo mais. Essa história de João Fernandes Vieira, que na realidade para mim é o grande fake news da história pernambucana. O nome dele nem João Fernandes Vieira era. Ele que mutou o nome dele aqui. Uma hora ele era a favor dos portugueses, outra hora era a favor dos holandeses. Depois conseguiu casar com alguém da nobreza e chegou a ser governador de Pernambuco. Entendeu? Então vai ter um capítulo contando sobre ele também. Sobre a história também de Ana Paz, né? Que ela é famosa, ela foi casada com um pernambucano que morreu na primeira batalha com os holandeses em 1530, quando os holandeses começaram a chegar aqui. Depois ela casou-se com 2 holandeses e ainda teve uma fé além de Vidal do Negreiro, teve uma fé com Maurício Nassau. A 2 religiosos ainda diz que ela teve um filho de nome Vicente, contando com Maurício Nassau também. Então, essa história dela é muito bacana. E também a verdadeira história do descobrimento do Brasil, que o Brasil, a terra aqui, que hoje é o Brasil, já era conhecida desde o início do final do século XI, em 1084, quando a Ordem de Cristo financiava exatamente grandes expedições marítimas. Então o Brasil, como Portugal era o primo pobre na época lá da Europa, passou muitos anos, só 400 anos depois foi que quando a família imperial portuguesa, um dos filhos dele se casou com uma outra nobre da família espanhola, foi que ele resolveu liberar e contar a história. Essa história de Cabral ter pegado uma corrente marítima e vindo das Índias e encontrou o Brasil por acaso é tudo mentira. Ele já veio para cá sabendo que aqui existia uma terra já e o nome ia ser Brasil também, até isso. Até o nome Veracruz é em homenagem à bandeira da Ordem de Cristo. Entendeu? Então vai ter vários capítulos aí para a gente contar a verdadeira história do Brasil e de Pernambuco também. Vai ter muita coisa para a gente contar aí. E contando inclusive com algumas coisas em loco aqui, né? Onde foi o castelo de Friburgo, de Maurício Nassau, onde foi o Forte Ernesto, em homenagem a Ernesto von Nassau, irmão do Nassau, onde hoje é o TJ, onde foi a casa de moradia de Maurício Nassau, que até hoje existe. Está dentro do Convento do Carmo, ali em cima. Eram 3 andares de 4 águas, entendeu? Até hoje existe o casarão onde ele morou lá, que era o Forte da Boa Vista, o Castelo da Boa Vista. Muito bem, Stenberg. O tempo já está infelizmente acabando o nosso programa, mas a gente vai fazer só uma rápida brincadeira aqui para a gente terminar o programa, que é uma palavra, né? A gente diz uma palavra e você diz a primeira coisa que vier à sua mente. Vamos lá, a primeira palavra é Nordeste. Grande força do homem. Caminhadas culturais. Recife. Recife é a nossa Veneza brasileira, eterna e linda. Cultura. A cultura pernambucana, na música, na arquitetura, na gastronomia, na literatura, na dança. E o que é a vida para o senhor? A vida depende. Perguntaram uma vez a Einstein o que era um século para ele. Ele disse: um século poderia ser um segundo, né? Então a vida é o seguinte: se nós não soubermos aproveitar essa passagem que estamos aqui, ela não vai valer a pena. Então a gente tem que saber valer a pena. Cada dia que a gente for dormir, dizer assim: eu não vivi o dia em vão. Acho que isso é importante. Cuscuz com? Cuscuz com tudo que a gente quiser aqui. Cuscuz com cultura. Pronto, fechamos. Stenberg,
Muito obrigado. Parece que a cuscuzeira de hoje está ficando vazia, o cuscuz de hoje está acabando. Esse especial com o coordenador do grupo Caminhadas Culturais, Stenberg Lima, teve a apresentação de um cabra bom chamado Henrique Jonatas. E outro cabra arretado chamado William Araújo, estudante do curso de jornalismo da UFPE. A produção de Clarice Rabelo, Henrique Jonatas, Marcela Dourado e William Araújo. Nos trabalhos técnicos e nas redes sociais, Adriele Hermógenes e Lucas. Oi? E Lucas. Ah, tá, sim. Lucas Dantas. As músicas usadas durante o programa foram Dois Pulinhos, Um Tom para Jobim e Um Xodó, interpretadas pelos músicos Sami Barros, Paulinho Swing e Johan Bremer. Esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Apolônio. Muito obrigado pela companhia. Stenberg, mais uma vez, muito obrigado pela participação e até mais, gente. Até a próxima terça, às 12 horas, com mais um Cuscuz com Quê. Fique agora com Sessão Kids, programa idealizado pelos estudantes de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. 13 horas. ZYI 775, Rádio